Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o fio retrator. O que é o fio retrator? É um material utilizado para afastar a gengiva quando nós queremos moldar um preparo cujo término está dentro da área de suco gengival. Então, para o material chegar até essa área, eu preciso deslocar essa gengiva. O fio retrator é um meio mecânico da gente fazer isso. O fio retrator ele tem várias espessuras. Esses que eu marquei em vermelho são os mais utilizados, né? O fio 00, que tem 0,8 milímetros de espessura, e os 3 zeros, que é o mais fino deles, que tem 0,5 milímetros de espessura. Então, é claro que a gente vai avaliar, para selecionar o fio, a espessura do fio, a gente tem que avaliar a gengiva do paciente. Se eu tenho uma gengiva muito delicada e que não tem muita profundidade de sulco, eu não vou precisar utilizar um fio espesso. Talvez o fio mais fino, o 3,0, já resolva. Mas eu posso ter aquela gengiva bem espessa, com uma área de sulco maior, né? E que se eu botar um único fio, eu não consigo afastar de forma adequada. E aí eu vou ter que ir para uma técnica de uso de 2 fios, tá? Então, a técnica utilizada e o tipo de fio, se eu vou usar um fio, 2 fios, vai depender da avaliação que você vai fazer do tipo de gengiva do seu paciente, ok? Esse fio, ele que é um meio mecânico de afastar a gengiva, ele pode estar associado ao meio químico. Então, quando a gente embebe esse fio em uma solução química, então eu tenho aí um afastamento mecânico químico dessa gengiva. Esses produtos químicos, eles podem ser um vasoconstritor, mais conhecido é a epinefrina, ou ele pode ser uma solução adstringente. Tem vários no mercado e hoje o mais recomendado, utilizado, é o cloreto de alumínio. Qual é a vantagem desse cloreto de alumínio? Ele não mancha a gengiva, como os outros que geralmente deixam ela escurecida. Se for numa área estética, isso aí é incômodo ao paciente. E ele não altera a cura da silicona, que normalmente, quando a gente usa a técnica de afastamento por fio, geralmente o material de moldagem que a gente utiliza é a silicona de condensação ou de adição, muito mais a de adição, porque é um material de melhor qualidade, tá? Então, a gente pode estar lançando mão também de uma associação de um produto químico que vai ajudar em quê? No controle da umidade, vai ajudar a não ter sangramento na área e ela faz faz com que a gengiva, principalmente o adstringente, ele faz com que a gengiva ela sofra uma pequena contração, né, para ajudando a afastar ela um pouco de forma temporária, isso, expondo um pouco mais o término, ok? Então a gente pode sim estar utilizando um produto químico associado. Vamos entender como é que esse fio vai funcionar. A gente já chamou atenção que depende do tipo de gengiva, mas vamos imaginar que a gente tem uma gengiva mais volumosa e que eu vou precisar associar 2 fios. Então vejam aqui nessa imagem número 1. Eu tenho o dente, isso aqui é o término, e em vermelhinho aqui eu tenho a gengiva. E o término está dentro dessa área da gengiva, intrasuscularmente. Na imagem 2, eu inseri um fio. Eu inseri o fio 000, mais fino. Então, ao inserir esse fio, eu consegui profundidade. Então, vejam, quando a gente vai trabalhar a técnica de 2 fios, o primeiro fio ele fica abaixo do término do preparo, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um afastamento vertical. Ele vai afastar verticalmente ali para permitir o material chegar abaixo da área do término. Só que muitas vezes, quando eu tenho essa gengiva muito mais volumosa, se eu entrar só com o fio 000,
eu vou conseguir essa profundidade, mas eu não vou conseguir afastar horizontalmente essa gengiva para permitir a inserção do material. Então, nesse caso, eu vou entrar um segundo fio mais espesso que vai afastar horizontalmente a gengiva, deslocar lateralmente a gengiva, tá? E aí, quando a gente vai inserir o material, botar o material de moldagem, a gente retira somente o fio mais espesso, deixa o mais fino que está abaixo do término lá, para manter a profundidade, e tira só o mais espesso para que a gente tenha acesso ao término. Injeta o material aí antes que essa gengiva faça o efeito rebote dela, né? Que a gengiva ela não espera muito, a hora que a gente tira o fio, depois de algum tempo ela já está voltando à posição dela, ok? Mas vamos entender melhor ainda vendo a sequência que a gente fez aí para vocês, tá bom? Usar uma espátula adequada para a inserção do fio é importante. Então, essa é uma espátula de inserção, ela é bem achatada e tem essas edentaçõezinhas na ponta que facilitam a inserção do fio. Também é importante não ter gasto, desperdício de material, né? Então, para isso, a gente pega um pedaço de fio dental, dá a volta no dente para ter uma ideia do tamanho do fio que a gente precisa cortar. Aí é o fio 000 que vai ser inserido abaixo do término para criar aquele espaço vertical. E ele vai ficar todo dentro do término. Tá gostando? Então faz a tríade. Inscreva-se, toca o sininho e dá o like aí pra gente, tá bom? Aí é o segundo fio que está sendo inserido. Então esse fio ele é muito mais espesso e a finalidade dele é separar lateralmente, horizontalmente essa gengiva. Ele não precisa ficar todo dentro da gengiva, ele vai entrar um pouco, mas como ele é mais espesso e a finalidade é esse espaço horizontal, então parte dele fica mesmo fora da gengiva e a gente deixa essa pontinha para facilitar a remoção. Então vamos imaginar que a gente vai moldar o paciente. Aí, nesse momento, nós vamos então puxar esse fio, que é o mais espesso, e deixar o fio mais fino lá dentro. A gente molda com ele dentro da gengiva. Depois da moldagem é que a gente vai fazer então a remoção. Se tiver difícil de retirar, a gente joga jatos de água para umedecer e conseguir puxar o fio sem causar escarificação na gengiva. Fio removido. Aí a gente, se tiver o laser, a gente aplica, né, para recuperar essa gengiva. Agora a gente pode observar aí uma sequência clínica, ó, é um preparo para faceta, então o fio está sendo inserido, vejam que começamos pela proximal, aos pouquinhos a gente vai empurrando a espátula de forma contínua, para que o fio vá sendo inserido. Nesse caso, o término não está muito intracircular, então só um fio, que no caso é o 000, foi utilizado, foi suficiente para afastar essa gengiva e permitir a posterior moldagem. Então esse fio vai ficar aí, o paciente vai ser moldado com um fio e a gente não pode esquecer de fazer a remoção desse fio pós-moldagem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aí no canal que com certeza a gente vai responder.